Audiobook do livro Renovadas, 10 maneiras de refletir os atributos de Deus, Jen Wilken. Conclusão. A história que não trata de impostos. Em Marcos 12, perguntaram a Jesus a respeito de pagar impostos. Dois grupos adversários de judeus, os herodianos e os fariseus, tentaram fazer Jesus cair na armadilha de afirmar que Roma era o governo de direito. Os romanos empregavam judeus como cobradores de impostos de seu próprio povo, com frequência de forma injusta. Mateus, discípulo de Jesus, era um desses cobradores de impostos antes de sua conversão. O assunto que envolvia pagar imposto a Roma era extremamente polêmico, e se os inimigos conseguissem fazer com que Jesus falasse em prol desse sistema, poderiam facilmente instigar uma multidão contra ele. Com um falar suave, os adversários judeus fizeram a seguinte pergunta: é lícito ou não pagar tributo a César? Jesus sabia que a pergunta era uma armadilha e respondeu de seu modo típico, usando uma pergunta deles para responder a outra questão ainda mais importante, que tratava não dos atos externos, mas sim da motivação interna. Pediu então que trouxessem um denário, a moeda usada para pagar impostos. E Jesus fez uma pergunta também ardilosa: de quem é essa efígie e inscrição? Responderam: de César. Disse-lhes então Jesus: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E muitos se admiraram dele. Marcos 12, 16 e 17. Lemos essa história e notamos que algo na resposta de Jesus descarrilou a armadilha que eles tentavam montar contra ele, deixando-os admirados e um pouco enrascados, mesmo que aos nossos ouvidos modernos isso não pareça assim tão forte. Mas um pouco de entendimento proveniente de um colecionador de moedas mediano pode nos ajudar a entender melhor o que aconteceu. É provável que a moeda mostrada a Jesus fosse um denário do imperador Tibério. 2000 anos depois, essas moedas ainda existem. Você pode até comprar uma pelo site eBay por cerca de $800. As moedas confeccionadas durante o reinado de um imperador eram impressas com uma estampa de seu rosto e traziam uma inscrição em volta da efígie. A inscrição em volta do rosto de Tibério diz: César Augusto Tibério, filho de Divino Augusto, o que reforçava a afirmativa comum de que os Césares eram eles mesmos, deuses. O pai de Tibério Augusto tinha sido adorado como um deus por todo o Império Romano durante o tempo em que viveu, e a inscrição procura elevar Tibério a esse mesmo status. Quando Jesus responde aos seus adversários, não está falando de impostos, está falando da própria moeda. Fala da imagem que era estampada nela. Diz, em essência, essa moeda é gravada com a imagem de um Deus, marcando o que pertence a ele. Vocês, por outro lado, têm gravado a imagem do próprio Deus, marcando o que pertencem a ele. Vocês vão se preocupar com suas obrigações terrenas e negligenciar as celestiais, que são exigidas pela imagem que está impressa em vocês? Vocês têm a marca verdadeira do Criador. Devolvam a Deus o que é de Deus. Os líderes judeus dos dias de Jesus demonstravam maior preocupação com quem governava os reinos terrenos do que com quem era o rei dos céus e da terra. Nesse processo, eles estavam prestando culto a falsos deuses. Podemos ser culpadas de fazer o mesmo. Sempre estamos procurando modelar um ídolo.